Fala, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de álgebra. Na nossa última videoaula, já iniciamos o conteúdo de álgebra, onde falamos o seguinte: em algumas ocasiões, na matemática, a gente vai precisar substituir números por letras. E nessas ocasiões, né, esse tipo de conteúdo é o que a gente chama de cálculo algébrico, que inclusive é conteúdo da nossa avaliação. Então prestem atenção no que a gente vai explicar daqui para frente. E como a gente está gravando, né? Então vocês têm a oportunidade de assistir várias vezes o mesmo vídeo para que a gente possa se dar bem na prova, ok? Calculando com letras. Antes de passar para a parte algébrica, vamos relembrar aqui um pouquinho do que seria a propriedade distributiva. Olha só, aqui na multiplicação, quando você tem aqui uma multiplicação e dentro do parênteses você tem uma soma, a gente pode fazer o seguinte, pode pegar esse 5, né, aqui tem uma multiplicação, certo? Esse 5 multiplica tanto o 3 quanto o 2. Então, eu posso fazer 5 vezes 3, utilizo o sinal de mais que está aqui dentro, né? Então, mais 5 vezes 2. E essa propriedade a gente chama de distributiva. Basicamente, quando a gente realiza um cálculo algébrico, a gente está fazendo isso aqui também. Porque olha para você ver aqui, ó. Você tem aqui 3x mais 2x, certo? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, eu vou deixar o x fora, aqui o x, ó, é como se fosse esse 5 aqui em cima. Então, como eu tenho x aqui e tenho x aqui, então ele se repete aqui, certo? E o que que eu vou fazer? Conservo o x e somo os outros dois aqui, ó. 3 mais 2, né? Que é 5. Ou seja, o resultado dessa conta aqui, né? Dessa expressãozinha aqui, é 5x. Tá bom? Então, eu percebo que a gente está fazendo basicamente a operação inversa. Porque aqui, ó, o que que a gente tem aqui? Se a gente fosse fazer a distributiva a partir dessa questão aqui, você teria, ó, x vezes 2, que é isso aqui, ó, 2x, e x vezes 3, que é isso aqui, 3x somados, certo? Eu estou fazendo basicamente o inverso da propriedade, que é o quê? Eu estou preservando o x e fazendo a soma da parte numérica, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Você está vendo que tem x ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. Ou seja, meu resultado vai ter que ter x ao cubo, y ao quadrado, certo? Porque a gente só consegue fazer essas operações de álgebra quando vocês têm aqui a mesma letra, tá bom? As mesmas letras, os mesmos expoentes, e aí você vai conseguir proceder com a operação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 7 e subtrair do 5. 7 menos 5, 2. Então, minha resposta final, 2x ao cubo, y ao quadrado. Olha aqui, ó, da mesma forma, eu tenho A, que é 1A no caso, né? Eu tenho 4A e eu tenho 7A. Como eu tenho A, eu sei que vai sair A como resposta final. Agora basta eu operar os números que vêm junto às letras, certo? Aqui eu sei o que tem 1, né? Que não aparece, mas tem 1. Então, 1 mais 4 é igual a 5. Mais 5 com menos 7, né? Se você tem 5, mas deve 7, então você fica devendo 2 ainda. Então, nossa resposta, menos 2A. Então não tem segredo. O que você faz numa operação com números naturais, por exemplo, você está fazendo aqui nessa operação de álgebra. Aí, relembrando um pouquinho o estudo de perímetros, a gente também consegue fazer aqui a álgebra nos perímetros, né, das figuras. Então, você tem um triângulo aqui equilátero, que é aquele triângulo que tem todos os lados de mesma medida, né, mesma medida. Ou seja, se esse aqui mede x, esse também mede e esse também mede. Ou seja, se eu quero saber o perímetro desse triângulo aqui, então eu tenho x mais x, que é o que a gente escreveu aqui embaixo, ó. Então, x mais x é igual a 3x. Ah, professor, de onde está vindo esse 1 aqui? É de cada x, né? Porque aqui tem um e aqui tem um, tá bom? Então, 1, 2, 3 e conserva o x, 3x. A mesma coisa com o quadrado, ó. Aqui é x, aqui também. Então, na verdade, você tem um total de 4x. E com o pentágono, 5 lados, né? Então, resultado do perímetro, 5x. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, ok? Mais um exemplo aqui agora, só que com letras diferentes. A gente precisa deixar claro que quando você tem letras diferentes, você não consegue juntar, né? Que os termos não são semelhantes. Então, bora aqui, ó. Se eu quiser saber o perímetro dessas figuras aqui, eu tenho M, né? E tenho N. Então, o que eu tenho? M mais N, né? Então, juntando os termos semelhantes, M com M e N com N, eu vou ter o quê?
m mais m é 2m, e n mais n é igual a 2n. Então, quando você chega aqui, ó, 2m mais 2n, você não tem condições de fazer mais nada. Por quê? Porque os termos não são semelhantes, ou seja, eles não possuem as mesmas letras para você operar entre elas, ok? Vamos ver aqui então o perímetro dessa figura. Agora eu já tenho o x, y e z. Eu falei para vocês que na matemática normalmente a gente vai utilizar essas letras aqui, mas a gente pode utilizar qualquer letra, A, B, C, D. Estou falando que o mais usual na matemática normalmente são as letras X, Y e Z. Então, o que, é que eu tenho? Ó, eu tenho Y mais X mais Z mais X mais 1, que é essa partezinha aqui de cima. Então, na hora que eu for somar tudo aqui, o que, que eu tenho aqui de comum, né? Eu tenho esse X com esse X, que são semelhantes, né? Então, eu vou chamar X mais X, que vai dar o quê? 2X. O Z que está sozinho permanece. O Y que está sozinho permanece. E o 1 que está sozinho também permanece. Eu não tenho um outro número para somar a 1, tá bom? Então, nossa resposta final para essa questão aqui seria basicamente essa aqui, ó. Y mais 2x mais z mais 1. Como eu não tenho mais termos semelhantes, ou seja, aqueles termos que possuem a mesma letra, eu não tenho condições de somá-los, ou seja, de resumir um pouquinho mais esse cálculo aqui. E aí vamos ver a aplicação do cálculo algébrico em um probleminha. Um motoboy recebe mensalmente um valor fixo de R$ 2.000. O que é importante a gente deixar claro aqui, ó, que esse valor ele é fixo. Então, se ele fizer uma entrega, ele vai ganhar 2.000. Se ele fizer duas entregas, esse 2.000 permanece, tá bom? Agora tem um adicional, né? Mais, ó, a letra aqui, ó, mais, certo? R$ 10 por entrega feita. Então, a cada entrega que ele realizar, além dos R$ 2.000, ele vai ganhar esses R$ 10 aqui, certo? Qual foi o valor mensal recebido por esse motoboy em um mês em que ele fez 80 entregas, ok? Então, bora aqui, ó, a gente vai chamar o número de entregas de x, tá bom? Pode ser qualquer letra, eu estou chamando aqui no caso de x. E aí, para representar o valor mensal, a quantidade que ele vai receber no final do mês, a gente vai utilizar essa expressãozinha aqui. Ah, professor, por quê? Porque, ó, esse 2.000 aqui, ele vai ter de qualquer forma, certo? O que vai variar é esse termo aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem um x, né? A gente tem a variável x aqui. Ou seja, se ele fizer uma entrega, você vai ter aqui 10 vezes 1. Né? Se ele fizer duas entregas, você vai ter 10 vezes 2. E assim por diante, tá bom? Então isso aqui vai ser variável. Só que os R$ 2.000 aqui já estão garantidos, ok? Então, para calcular o valor mensal recebido por esse motoboy, basta substituir x por 80, porque a questão está falando que ele fez 80 entregas. Então, bora lá. A gente vai utilizar essa mesma expressãozinha, só que no lugar do x, a gente vai colocar o valor de 80, que é a nossa variável, certo? Então, eu vou ter aqui os 2.000, né, fixos, 80 entrega vezes 10 dá 800, então ele vai receber naquele mês um total de 2.000 mais 800. 2.000 mais 800 dá um total de 2.800. Ou seja, o motoboy recebeu naquele mês um valor de R$ 2.800. Quando a gente trabalha o cálculo algébrico, a gente trabalha também a sequência numérica. Então, muitas vezes a gente escreve, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Isso aqui é o que? É uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números. Aí eu posso, determinada questão, pode chegar e perguntar para vocês o seguinte: qual é o centésimo termo dessa sequência? E aí a gente vai precisar da parte algébrica para descobrir qual o centésimo termo, para a gente não precisar até fazer 100 termos para descobrir qual seria o centésimo, tá bom? Então a gente vai fazer esse cálculo através do cálculo algébrico. Conhecemos diversas situações em que estão presentes sequências. Por exemplo, as estações do ano, aqui a gente já está falando um pouquinho fora da matemática, né? Então, as estações do ano a gente tem o quê? Primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, é uma sequência. Todo ano vai se repetir essa mesma sequência, tá bom? Essas quatro estações. Fases da lua, classificação do time de um determinado campeonato. Então, assim, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, tudo isso representa uma sequência, certo? Então, o que é a sequência numérica? É um conjunto de números escritos em uma determinada ordem, ou seja, existe uma lógica para você escrever aquela sequência.
Então, a gente traz aqui alguns exemplos aqui abaixo, ó. Você tem o quê? 1, 6, 11, 16, 21, 26. Qual é a lógica por trás dessa sequência aqui? Ó, de 1 para 6, você soma 5, correto? De 6 para 11, você mais uma vez soma 5. De 11 para 16, a mesma coisa. Ou seja, a lógica dessa sequência aqui é você somar 5, adicionar 5 de um termo para o outro. Ou seja, você tem condições de saber qual é, por exemplo, o 10º termo dessa sequência, certo? Aqui, bora ver de baixo. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, o que é que você tem aqui? Uma multiplicação por 10, ó. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 e assim por diante. Então, algumas lógicas, né, algumas sequências, você consegue perceber a lógica de cara. Outras dão mais trabalho, mas existe sim uma lógica por trás daquela sequência. Aqui a letra D, 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, números ímpares. Cada termo, cada elemento da sequência é chamado de termo da sequência. Então, cada elemento, o primeiro elemento a gente chama primeiro termo, segundo elemento, segundo termo e assim por diante. Em uma sequência, o termo que ocupa a posição n é indicado pelo símbolo AN. Ah, professor, não entendi nada. Olha só, quando a gente estiver falando de sequência, a gente vai se referir ao termo AN. O que é esse AN aqui? Se eu quero saber o 10º termo dessa sequência, eu vou chamar, no lugar do n, eu vou colocar 10. Por quê? Porque esse n aqui vai ser a nossa variável agora, tá bom? Então, naquela sequência A, eu estou querendo saber quem é o 10º termo. Aqui, por exemplo, ó, A1. Quem é o 1 aqui, quem é o A1, indica o primeiro termo da sequência. Aqui, né? A2 indica o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo e assim por diante. Certo? Esse A aqui já é uma representação da matemática mesmo, tá bom? Normalmente a gente representa através de A. Aí o número que tem aqui é o que vai alterar, é o que vai variar, digamos assim. E aí, quando a gente estiver falando de algum termo qualquer, que a gente desconhece, a gente vai estar chamando de AN. Logicamente que esse N aqui pode ser qualquer número, aí depende do que a questão está pedindo. Ele pode pedir o A20, por exemplo, ou seja, ele vai querer o 20º termo, ok? Então, quando você tem uma sequência finita de N termos, você tem o quê? A1, A2, A3, ou seja, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e a N, que seria o último termo, que eu não sei qual é esse último termo, tá bom? E uma sequência infinita, você tem o quê? Mesma coisa, A1, A2, A3, só que aí você vai ter aqui o AN, né, que é um termo qualquer, mas não é o último. Por quê? Porque ela é infinita, ou seja, depois desse AN aqui, por exemplo, esse AN poderia ser o A100, né? Mas depois teria o quê? O A101, o A102 e assim por diante. Nessa aqui de cima, ó, você tem o AN como último termo, porque é uma sequência finita, ok? Então a gente traz mais alguns exemplos aqui, ó. Nessa sequência 0, 4, 8, 12, 16, quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 0. O A2 é o 4, o A3 é o 8, o A4 é o 12, o A5 é o 16 e assim por diante. Eu poderia falar aqui, por exemplo, o A20. Aí você teria que saber quem é o 20º termo dessa sequência. Na letra B, eu tenho 2, 7, 12, 17. Então, quem é o meu primeiro termo? 2, A2, 7, A3, 12, o quarto termo, 17 e assim por diante. E aí temos o professor aqui agora, escrevendo aqui no quadro para o aluno, ó, e a pergunta dele é: qual é o 100º termo dessa sequência? A sequência começa com 1, 4, 9, 16 e assim por diante. Então, uma maneira possível de responder essa pergunta é descobrir a relação existente entre os termos da sequência e calcular todos os termos até chegar ao 100º. É uma opção, né? Você vai perceber que existe alguma lógica por trás dessa sequência aqui. Eu ainda não sei qual é, mas a gente vai ver no próximo slide que existe uma lógica. Há, porém, uma maneira de descobrir mais rapidamente o 100º termo dessa sequência. Escrever uma expressão algébrica que expresse os termos dessa sequência numérica. Ou seja, quando a gente falar de sequência numérica, você vai ter a opção de fazer uma por uma, até chegar no termo que você quiser. Por exemplo, nesses casos, vai compensar quando? Quando você perguntar assim, quando a questão perguntar assim, qual é, por exemplo, o quinto termo, certo? Ou seja, qual seria o próximo termo aqui
dessa sequência. Você saberia, certo? Agora, quando perguntar qual é o centésimo termo, não tem por que você escrever 100 números aqui, né? 100 termos, até chegar lá para você descobrir. Então, a gente precisa descobrir qual é a lógica daquela sequência numérica, para aí sim chegar de forma mais rápida naquele centésimo termo. Então, a gente tem uma sequência em que o primeiro termo é 1, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 9, o quarto termo 16, e ele está querendo saber o enésimo termo, que seria o termo 100, que a gente não sabe quem é, tá bom? E aí, se vocês perceberem bem, ó, o primeiro termo é 1, que pode ser escrito como 1 ao quadrado. O segundo termo é 4, ou seja, ó, segundo termo ao quadrado. Terceiro termo ao quadrado, que dá 9. Quarto termo ao quadrado, que dá 16. Ou seja, qualquer termo que eu quiser saber lá na frente, que a gente está chamando aqui de enésimo termo, a gente vai colocar como n ao quadrado. Então, como a questão quer saber quem é o centésimo termo, eu vou colocar então 100 ao quadrado e aí eu chego na resposta final, ó, 10.000. Imagina se você fosse fazer um por um ali até chegar no 10.000. Ia dar trabalho, né? Então, a expressão, o cálculo algébrico, né, a expressão algébrica, ela consegue te ajudar também no exemplo de sequências numéricas. Veja como podemos representar outras sequências numéricas por meio de expressões algébricas em que n é um número natural maior ou igual a 1. Então, quando a gente tem a sequência de números pares, 0, 2, 4, 6, existe uma lógica por trás disso, né? E aí, a expressãozinha algébrica que a gente vai conseguir resolver é essa aqui, ó. AN igual a 2n menos 2. Por quê, professor? Porque, ó, quando a gente estiver falando do primeiro termo, certo? Aqui, ó, AN é igual a 2n menos 2. Se eu quiser saber o primeiro termo dessa sequência, eu vou chamar de A1, que é o primeiro termo. E no lugar do n, eu vou colocar 1. Se eu substituir aqui no lugar desse n 1, no lugar desse n eu substituo em 1 também. Então, vai ser 2 vezes 1 menos 2. Quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 é igual a 0. Tá bom? Ou seja, está aqui, ó, o primeiro termo está aqui. Se eu quiser saber o segundo termo, eu vou chamar de A2, que vai ser o quê? 2 vezes 2 menos 2. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 2 é igual a 2. Esse é o segundo termo, como a gente está mostrando aqui. Ou seja, com essa expressãozinha aqui, ó, você consegue resolver qualquer questão relacionada a essa sequência numérica de números pares. Então, se eu quiser saber qual é o 30º número par, você consegue responder através dessa expressão. A letra B, a sequência de números naturais positivos múltiplos de 5. Então, bora lá. Você tem o quê? 5, 10, 15, 20. Então, você consegue perceber que essa sequência aqui pode ser representada por essa lógica aqui, ó. A n, por essa expressão, né? A n é igual a 5 vezes n. Por quê? Porque na hora que eu substituo aqui um 1 no lugar do n, eu tenho 5 vezes 1. Tá aqui, ó, que é 5. Na hora que eu substituo 2, eu tenho 5 vezes 2. Tá aqui, que é 10. Então, qualquer termo dessa sequência de múltiplos de 5, a gente consegue encontrar através do AN igual a 5N. Letra C. A sequência dos números naturais formados usando apenas o algarismo 9, colocado em ordem crescente. Então, ó, 9, 99, 999 e depois 49 e assim por diante. Como é que a gente consegue descobrir qual é a expressãozinha que representa essa questão aqui? Está aqui, ó, a n igual a 10 elevado a n menos 1. Perceba, como eu falei para vocês, que algumas sequências dão trabalho, né? Você vai ter um trabalho para descobrir qual é a lógica dela. Então, assim, algumas lógicas não são tão lógicas assim. Então, precisa quebrar um pouquinho a cabeça de vocês. Afinal, o próprio nome já diz quebra-cabeça, né? Então, assim, a gente precisa pensar um pouquinho para descobrir algumas sequências, tá bom? Esse aqui é um caso, esse aqui é um exemplo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual é o primeiro termo, eu ia fazer 10 elevado a 1 menos 1. 10 elevado a 1 é 10, 10 menos 1 é igual a 9. Então, tá ali o primeiro termo. Agora, o segundo termo seria 10 elevado a 2 menos 1. 10 elevado a 2 é igual a 100, né? Tirando 1 vai ficar 99, tá bom? Então perceba que sempre que a gente tirar 1, a tendência é que apareça aquele 9 ali, tá bom? Então se eu quisesse saber o 30º termo também dessa questãozinha aqui,
dessa sequência, eu conseguiria saber utilizando essa expressão. Ok? Então vamos ver o que o garotinho está falando aqui, ó. Para escrever na forma A1, A2, A3, a sequência representada por AN igual a 3N mais 2, substituímos N por 1, por 2, por 3 e fazemos os cálculos. Sim, né? Foi o que a gente acabou de mostrar nessa questão aqui. Então, se ele está mostrando essa expressãozinha aqui, ó, AN é igual a 3N mais 2, então, se eu quero saber quem é o A1, o primeiro termo, eu vou substituir por quanto? Por 1. Se eu quiser saber quem é o A2, eu vou substituir N por 2. O A3, N por 3, aí eu consigo descobrir. Foi exatamente o que ele fez. Ó. Quando N for igual a 1, no lugar do N aparece 1. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Então, esse aqui é o nosso A1, digamos assim, né? O nosso A2 está aqui, que é o 8. O A3, que é o 11, está aqui. Então, basicamente, a minha sequência seria isso aqui, ó. 5, 8, 11 e assim por diante. E existem algumas sequências que têm um nome específico, que são essas aqui, né? Sequências numéricas recursivas. O que são essas sequências numéricas recursivas? Vamos observar, então, essa sequência aqui abaixo. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Note que o primeiro termo dessa sequência é zero e que cada termo, a partir do segundo, é obtido adicionando-se 3 ao termo anterior. Ou seja, eu começo com zero, depois 3, 3, 3 e assim por diante. Então vai existir essa lógica de sempre estar adicionando 3. A gente já mostrou um exemplo nos slides anteriores, certo? Então, sequências numéricas como essa, em que é possível determinar cada termo AN a partir de um ou mais de seus termos anteriores, certo? Serão chamadas de sequências recursivas, tá bom? Essa sequência recursiva, ela é encontrada até mesmo na literatura, em artes, né, e na literatura, como a gente está mostrando aqui, ó. Veja, por exemplo, o poema Pêndulo. Isso aqui é um poema, tá bom? De Ernesto Manuel de Melo e Castro. Nesse poema, cada verso a partir do terceiro é idêntico ao anterior, acrescido de uma letra. Então você tem aqui, ó. Aí tem uma repetição de P com P. A partir do terceiro, você tem o que, ó? O mesmo P anterior, agora com a letra, certo? Aqui você tem o que? O mesmo PE anterior, agora com a letra. Aqui você tem o que? O PEN anterior, agora com a letra. E aí você percebe que aqui o interessante é o que? É que a disposição das palavras sugere o movimento de um pêndulo. Lembra do relógio? Aquele pêndulo de um relógiozinho, de aqueles relógios de parede, né? Enfim, na igreja, que a gente encontra bastante. Então, lembra o pêndulo, o próprio, você tem a escrita do pêndulo, né? E você tem meio que a representação em termos de figura, né? Também de um pêndulo, apenas com a disposição aqui das imagens. Então é algo interessante, também é o que a gente chama, né, de sequência recursiva, porque você está adicionando uma letra em relação aos anteriores. E aí na matemática existe uma sequência, né, recursiva que ela é bem conhecida. Inclusive já passou em filme, tem livros, né? Inclusive se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar bastante sobre essa sequência que a gente conhece como sequência de Fibonacci, certo? Tem um livro muito famoso que é o Código da Vinci, né, e filme também, que aparece muito, que fala muito sobre essa sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci tem origem em um problema proposto pelo matemático Leonardo de Pisa, né? Conhecido como Fibonacci. Na verdade, o nome dele está aqui, ó, Leonardo Pisano Fibonacci, certo? Por isso que a gente chama de Fibonacci, obviamente, pelo nome dele. Aí, qual é essa sequência aqui? Observa a sequência. Você tem o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 também, o terceiro termo é 2, depois 3, 5, 8, 13 e 21. Perceba que esse termo e esse termo são termos que se repetem. Observe aqui a imagem anterior. Ó. O primeiro termo, deixa eu apagar aqui para vocês. O primeiro termo se repete com o segundo. Ó. Aqui, ó. É como se fosse 1 e 1 lá, tá bom? E aí, depois aparece mais algum número, que é o 2, como está mostrando aqui, certo? Então, qual é a lógica dessa sequência? Observa aqui, ó. Note que os dois primeiros termos dessa sequência são iguais a 1 e que todo termo a partir do terceiro é obtido adicionando-se os dois termos imediatamente anteriores. Como assim, professor? Observa aqui, ó. Eu tenho os dois termos aqui iniciais como 1, né? Esse 2, ele surge da soma dos dois anteriores, que é 1 mais 1.
Agora, observa o 3, ó. Esse 3, ele surge da soma dos dois anteriores, que é 2 mais 1, 3. E assim por diante. O 5, ele surge da soma do 2 com o 3, certo? Então, é uma sequência muito famosa na matemática. Aconselho que vocês procurem um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci, que ela dá origem, inclusive, a algumas figuras dentro da matemática, tá bom? Pode olhar no YouTube, procura sequência de Fibonacci, tem até um desenhozinho do Pato Donald, que é bem engraçado, que é bem interessante, né? Que fala sobre essa sequência de Fibonacci também. Como é que a gente poderia, então, representar essa sequência? Dessa forma aqui, ó. A n mais 2 é igual a n mais 1 mais a n. Ou seja, o termo posterior, que é esse n mais 2, ele é igual ao quê? Ao anterior somado ao anterior do anterior, digamos assim, né? Aos dois anteriores a ele, tá bom? Que é o n mais 1 e o an, tá certo? É como se a gente estivesse colocando uma sequência assim, ó. Aqui eu tenho o an, depois eu tenho o an mais 1, depois eu tenho o an mais 2. Ou seja, se eu quiser encontrar esse termo aqui, eu tenho que somar os dois termos anteriores, tá bom? O que seria esse an mais 1, an mais 2, esse an aqui? Por exemplo, se eu substituir no lugar do n o valor 1, então aqui eu teria, ó, no lugar do n, deixa eu colocar aqui o n, né? E a gente substitui, ó. No lugar aqui eu teria a1, aqui eu teria o quê? 1 mais 1, eu teria A2. Aqui eu teria que 1 mais 2, eu teria A3. Ou seja, se eu quiser encontrar o terceiro termo, a gente já aprendeu que A3 é o terceiro termo, eu preciso o quê? Somar o primeiro termo com o segundo. Aqui a gente está vendo isso, né? Aqui a gente está vendo, ó. Se eu quiser encontrar o terceiro termo, eu tenho que somar o primeiro termo mais o segundo. 1 mais 1, 2. Então, basicamente, para encontrar qualquer termo na sequência de Fibonacci, eu posso utilizar essa expressãozinha algébrica aqui, que eu vou ter o resultado, eu vou ter aquele termo que você quer encontrar. Ok? Tem uma sequência muito interessante da matemática, uma das mais importantes e das mais famosas dentro da matemática. Bem, crianças, então, para a avaliação da semana que vem, a gente vai fazer esses exercícios aqui, né, para estudar um pouquinho. Na página 168, a questão 3, na página 170, questões 2 e 3, e a página 171, a questão 5, certo? Então, eu já coloquei os conteúdos da nossa avaliação lá no ambiente virtual, deem uma olhada para quem ainda não viu, e estudem, já que a gente já tem os vídeos aí na plataforma, tá bem? Esses exercícios aqui a gente vai corrigir na segunda-feira, através de uma live, e aí na quinta-feira a gente faz a nossa avaliaçãozinha, conforme eu expliquei para vocês, tá bom? Por enquanto é só, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.